Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Galera, segunda parte da nossa aula, vou fazer alguns comentários quanto à atividade que nós trabalhamos sobre o tema Origem do Mal, cujo trabalhamos a ideia de mártir. Recebi as respostas de vocês quanto à nossa aula, os primeiros mártires da fé cristã, e eu quero comentar um pouco das respostas, beleza? Lembre-se, estamos discutindo o tema maldade, né? A origem da maldade. E dentro desse tema, discutimos cristãos da história e os primeiros mártires da fé cristã. E aí, quando a gente fala em primeiros mártires da fé cristã, a gente dialoga com o chamado cristianismo primitivo, algo que nós já discutimos na última unidade, quando nós comentamos ali as primeiras comunidades cristãs, as boas novas, né? Então, quando a gente fala dos primeiros mártires, está dentro do contexto do cristianismo primitivo. E qual que é uma das características do cristianismo primitivo, né, galera? As perseguições que os cristãos sofreram, justamente por conta do quê? Justamente por professar a fé em Jesus Cristo, né? Em acreditar na figura do Messias em Jesus Cristo. Lembra-se, na última aula, expliquei para vocês a questão que a região onde Jesus vivia, né, essa região que hoje é a Palestina, era sob domínio do Império Romano. O Império Romano ele tinha o domínio político e econômico, porém era dada a liberdade religiosa para os povos. Então, os judeus, né, que viviam ali, eles professavam a sua fé com uma certa liberdade, assim como os primeiros cristãos. No entanto, a partir do ano 70, após a morte e a ressurreição de Cristo, no 70 depois de Cristo, os primeiros cristãos, assim como os judeus, começaram a sofrer perseguições do próprio Império Romano. E aí, galera, não vou retomar toda a aula com vocês, porque nós já discutimos esse contexto aqui, né? E vou discutir propriamente mais as questões com vocês sobre o conceito de mártir. Dentro do cristianismo primitivo e as primeiras comunidades cristãs, essa aula a gente enfatizou a figura de Flávio Justino. Lembrando, quem foi Flávio Justino, né, galera? Foi o primeiro, ele se tornou cristão com 30 anos de idade, e ele foi considerado um dos primeiros filósofos cristãos, né? E juntamente é considerado também um dos primeiros mártires cristãos. Por quê? Ele foi o responsável aí, um dos primeiros a fazer isso, a começar a sistematizar o cristianismo, né? Pensar o cristianismo como uma forma religiosa / filosófica, ética de compreensão do mundo. Então, Flávio Justino, ele é considerado aí um dos primeiros, né, sistematizador do pensamento cristão. Fechou? E aí, essa é a segunda questão, considerado também um dos primeiros mártires. Quando a gente fala mártir, o que é o mártir, né, galera? Mártir vem de martírio, do grego aí. A ideia é pessoas, quando a gente fala em mártir, pessoas que foram perseguidas e mortas unicamente por manter a sua convicção. Ou seja, o que é a convicção que a gente pode colocar? Unicamente por manter a sua fé, aquilo que acredita. Então, mártir nada mais é do que pessoas que mantiveram firmemente a sua fé, a sua convicção numa crença, né, numa religião propriamente, ou também sobre visões do mundo. Eu acredito no mundo mais justo e vou lutar para resolver certas injustiças que tem no mundo. Logo, essa pessoa é perseguida e morta. Já entra como um significado também aí de um mártir. Então, nessa pergunta que eu coloquei para vocês na terceira, pesquisa o significado de mártir, eu pedi para vocês colocarem, né, com suas palavras, o que vocês entenderam como mártir. Então, já coloquei aqui para vocês que o mártir são pessoas que foram perseguidas e mortas, né, unicamente por manter a sua convicção, a sua fé, em acreditar em algo e não mudar a sua convicção numa situação de adversidade. Basicamente é isso. Eu pedi para vocês colocarem com suas palavras.
E o segundo ponto da terceira questão é se você acredita que na história recente tivemos desculpa, algum mártir. Tivemos respostas que sim, também como respostas que não. Gostei de várias respostas, aí teve colegas que colocou a figura do Tiradentes como um mártir, que se tornou um mártir, um herói brasileiro, assim chamado. A gente pode colocar o Tiradentes como uma espécie de mártir na figura da construção nacional brasileira. Não está dentro de um viés religioso, né? Mas ele é considerado aí certamente um mártir. Mas eu deixei para vocês responderem essa. Assim como também outras figuras, o próprio Martin Luther King, que a gente vai trabalhar em uma das nossas aulas, né, que foi morto unicamente por lutar, né, o Martin Luther King era estadunidense, né, ele viveu ali na década de 60, ele foi morto na década de 60, e ele era um pastor da Igreja Batista e também estava envolvido no ativismo político contrário à política segregacionista que existia nos Estados Unidos. Desde aquela época já existia. E ele foi perseguido e morto justamente por conta disso. Então, Martin Luther King também é considerado, a gente pode colocar como considerado um mártir recente na nossa história. Mas eu deixei para cada um resolver fazer essa questão da maneira que sentir no coração. E a primeira questão, com base na nossa aula, com base no texto e nas informações anteriores, o que se pode afirmar sobre a vida nas primeiras comunidades cristãs. Então, galera, também pedi para vocês colocarem uma maneira bem resumida, bem tranquila com as palavras de vocês. Como que a gente pode resumir que era a vida nas primeiras comunidades cristãs? Uma vida onde era uma vida que tinha muita perseguição, né? Eram povos perseguidos unicamente por manter a sua convicção, a sua fé, onde aí, além das perseguições, eles poderiam ser punidos e mortos, né? Castigados e mortos. Essa imagem aqui ilustra bem, basicamente, o que ocorria com grande parte dos cristãos que mantinham a sua fé, a sua convicção, que eram pegos, né? Eles viviam perseguidos pelos romanos, lembrando que os romanos, inicialmente, eles eram pagãos, né? A religião chamada paganismo, eles acreditavam em vários deuses, completamente diferente do que a ética judaica cristã colocava. E os cristãos, tanto os judeus como os cristãos, foram muito perseguidos pelos romanos, e muitos dos fim desses cristãos era arena com leões, então era festa, né? Colocava um cristão lá, falava: você acredita em Deus? Você acredita na figura de Jesus Cristo? Eu acredito. Você tem certeza? Tanto é que essa frase aqui ele resume bem a frase do Plínio para o Trajano que a gente leu na aula, né? Perguntei a eles mesmos se eram cristãos. Aos que responderam afirmativamente, repeti uma segunda e uma terceira vez, ameaçando o suplício, ameaçando a morte. Os que preservaram, mandei executá-los, pois eu não havia dúvida de que qualquer que fosse a culpa devia se punir, ao menos tal teimosia, inflexível obstinação. Ou seja, você é cristão? Sou cristão, então eu vou jogar você na cova dos leões, hein? Você tem que ser, não, eu sou cristão, eu sou convicto. Esse que é o mártir, ele manteve a sua convicção e a sua fé. E o fim de muitos era a arena do leão. Então, como que era a vida nas primeiras comunidades cristãs, né, no cristianismo primitivo? Uma vida, né, em linhas gerais, de perseguições, né, onde muitos eram punidos e ou levados até a morte. Beleza? A importância do Flávio Justino, então, como um dos primeiros grandes formuladores e sistematizadores da ética, a gente pode colocar, do cristianismo. E a terceira é o significado de mártir, que são pessoas que mantiveram a sua fé, a sua convicção, a sua proposta de visão de mundo sobre determinado assunto, e não mudaram a sua opinião e a sua convicção em situações de adversidades. E por conta disso foram mortos, né? A figura de Jesus Cristo é um mártir mesmo, um exemplo também. Beleza?
Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Reforço, releiem as perguntas que vocês me enviaram, né, as respostas que vocês me enviaram. Em reforço, assistam a aula passada do zoroastrismo, a nossa primeira aula, uma das primeiras religiões. Hoje não temos tantos zoroastristas, mas vocês devem ter compreendido de como o pensamento zoroastrista, né, sobre a dualidade do mundo está presente até os dias de hoje. Bem, mal, corpo, espírito, céu e inferno, beleza? Luz, escuridão, né? A ideia do positivo e negativo como forças opostas que estão a todo momento num conflito. É muito presente nos dias de hoje, mas os seus princípios é baseado lá no dualismo zoroastrista, que hoje, o que hoje passou, desculpa, que hoje passou a ser chamado aí de um maniqueísmo, compreensão do mundo de forma maniqueísta, com base no profeta Mani, no Mani, que a gente já discutiu na aula passada, beleza? Então, um grande beijo a todos. Semana que vem a nossa aula é online. A gente se vê até lá. Se cuidem. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Tchau, tchau.